Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um programa Gestão Raiz. É um programa da Unimentor. Ele acontece semanalmente às terças e quintas e agora a partir das 19h30. É um programa sem mimimi, sem enrolação, com muito conteúdo de alta qualidade. Quero agradecer a todos que estão entrando, Júlio, Kalina, né? Meu amigo Marcelo, já lhe convidei, Arlindo, a todos uma excelente noite. Marcelo, você está à beira-mar, que seus cabelos estão esvoaçantes. Boa noite, doutor Tibério. Boa Boa noite noite, a Valmir todos. Balaca. Boa noite, Valmir. Tudo bem, Marcelão? Tudo bem, tranquilo, tudo jóia. Não sei se a luz aí tá boa. Você, assim, a minha eu acho que está mais clara do que a sua, né? Porque casa de pobre tem que ter muita luz, assim, né? É? Deixa de onda. E aí, Marcelão, eu estava explicando para o pessoal o que é o programa Gestão Raiz, né? Que é, que é um programa semanal, terças e quintas, onde a gente trata de vários assuntos, já que é um programa da Unimentor e a Unimentor possui um time multidisciplinar, né? Nós temos mentores com muita experiência de várias áreas, por isso que nós temos uma riqueza tão grande semanal de temas, né? Devido justamente a essa riqueza da equipe que a gente tem. Falamos da área do direito, da área da educação, da área financeira, da área contábil, da área de operações, de projetos, de engenharia, né? Praticamente em todas as áreas aí a gente consegue estar trabalhando, porque além da competência e qualidade dos mentores da Unimentor, nós temos também os nossos convidados, né, que nós convidamos e dão um show também, convidados de muito gabarito, de muito conhecimento, para falar dos referidos assuntos. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Miranda. Eu não vou falar muito o currículo dele não, gente, porque senão vai gastar a live toda. Que isso? Tá certo? Vai gastar a live inteira, o tempo da live inteira para falar do currículo de Marcelo. Mas eu conheço o Marcelo há muitos anos. Marcelo foi gestor de várias grandes instituições. Meu amigo Oziel, boa noite. Wanderson, boa noite. Marcelo foi gestor de várias instituições, né? E eu fui cliente dele durante muito tempo, né, Marcelo? Verdade. Até que Marcelo Nos saiu conhecemos de... aí, né? Nos conhecemos aí. Marcelo, vou contar brevemente, gente. O Marcelo, eu fui cliente dele na Coca-Cola, quando ele era gestor Coca-Cola. Eu fui cliente dele na Toyota, né? Quando ele era gestor Toyota. Eu fui cliente dele na Harley Davidson, quando ele era gestor Harley Davidson. Aí ele foi para Porsche, aí não deu para mim não, papai. Aí eu corri, era demais para mim, né? E Marcelo depois ele foi para Mercedes, outras áreas. Hoje ele está com, primeiramente, Marcelo, amigo. Quem é o amigo, Marcelo? Antes da gente começar a falar do tema, Marcelo, além de tudo isso que eu já falei, Marcelo é mentor da Unimentor e diretor do Amigo. Quem é esse amigo? Eu sou teu amigo, mas esse amigo, que amigo é esse? Bom, boa noite, Tibério. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com você, primeiramente, e depois com feliz por essa oportunidade de participar desse grupo de mentoria. Um grupo realmente muito diferenciado aqui na nossa cidade e região. Eu acho que todo mundo é fera aí. E eu acho que o mercado tem que se preparar para o que está por vir, né? Tem muita novidade, muita coisa nova. Por mais que sejamos, né, pessoas mais experientes, vamos chamar assim, para não usar outra palavra, eu acho que a Sim. gente traz para a Unimentor e para o mercado aí muita inovação, coisas novas, não só na área que especificamente eu atuo hoje, vamos dizer assim, que é tecnologia, mas a gente tem novidade de gestão, a gente tem uma gestão preocupada com gestões mais modernas, mais eficientes, né, voltadas para resultado
num momento tão difícil, um momento econômico complicado, mas um momento também de retomada, de esperança e de grande oportunidade para fazer diferente. Então, amigo é um acrônimo, é uma palavra que significa muita coisa, né? Como a gente mesmo sabe, do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista da solução da empresa que criamos, é Ambiente Médico Integrado de Gestão Operacional. Ou seja, legal. É uma brincadeira que deu certo, vamos dizer assim, uma ideia que surgiu aí em 2017 e estamos aí em 2020, 3 anos desse projeto. E a gente começou pequenininho, começou com um cliente, como todo mundo aí, né? Tem história para contar. A gente começou em Recife com um cliente em 2017. Hoje estamos aí em 20 estados com 16 mil médicos aí, clientes da plataforma, mais de 2 mil contratos diretos. Então, como é, rapaz? Em 3 anos saiu de quanto para quanto? Repete aí, pelo amor de Deus. de um médico para 16 mil. 16 mil. Hoje a plataforma Amigo, ela integra diversas soluções para um grupo de aproximadamente 16 mil médicos. Isso é que é um crescimento avassalador. E eu acho que soluções inovadoras em momentos críticos é quem traz esse tipo de resultado, né? Então, um pouco de visão, claro, mas está antenado com o que o mercado precisa e trazendo algo novo, mais eficiente, a baixo custo não, a menores custos, né? Com mais eficiência, é o que o mercado quer. Quando você consegue acertar essas duas coisas, entregar um bom serviço, um bom produto, o sucesso, entre aspas, aí é garantido, né? Então, amigo é uma palavra que a gente encontrou para o que a gente estava fazendo. Não, uma sacada... Na verdade, a gente tenta ser, sim, amigo de todos os clientes, simplificando, basicamente como visão estratégica da empresa, simplificar a vida dos clientes, que na verdade são médicos e clínicas, consultórios, e pacientes. Muito boa. E a sacada ficou maravilhosa. O nome é amigo, e agora o importante é ser amigo do amigo, né? Quanto mais amigos, melhor. Quanto mais amigos, melhor. E agora, para entrar na segunda pergunta, antes de entrar na segunda pergunta, eu quero saudar quem está aqui, né, conosco agora. Antes de saudar quem está aqui, lembrando que a Unimentor é a União de Mentores, é uma empresa que trabalha com auditoria, consultoria, mentoria, treinamentos e pós-graduações. Aproveitando a fala do Marcelo, sempre buscando otimizar os custos e amplificar os resultados dos nossos clientes. Então, tem a cerimônia não tenha medo, entre em contato, conversa com a gente, bate um papo e vê as possibilidades, como é que a gente pode te ajudar. Um time multidisciplinar, e nós temos profissionais com no mínimo 16 anos de experiência de mercado, até o nosso decano Chicão, que tem 43 anos de experiência na área financeira. Tá certo? É um timezinho básico. Venha conhecer nosso time, entra no nosso site www.unimentor.com.br, aqui no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube. Acompanhe a gente em todas as redes. Aqui você gostar, acompanhe as dicas da Unimentor. Cada dia tem a dica de um mentor. Estamos passando a ter cada dia dica de 2 mentores diferentes. Sempre uma dica legal, suave, leve, mas extremamente aplicável no seu dia a dia profissional. Temos aqui alguns amigos que acompanham as dicas. O meu amigo administrador Tiago é um deles, que acompanha constantemente. Então, agradecer ao nosso parceiro, mentor Júlio Prado, né, Arlindo, Kalina, nossa gestora, administrador Tiago, meu amigo Balaca, Valmir Balaca, olha, a melhor empresa de eventos, pode contratar. Né? O buffet do Balaca de bebidas, Marcelo, é único. É sensacional. Esse cara é profissional em tudo que faz. Ele começou me vendendo óculos. Ele me atendia na hora. Tomara que tenha um desconto especial para o grupo do Balaca, qual o desconto, Balaca, para quem está aqui na live? Ele me começou me atendendo, vendendo óculos, meus óculos de sol e de grau. Eu estou falando de 1998.
depois deixou a área e botou o negócio dele, está muito bem, obrigado. Kalina, nossa gerente. Léo, boa noite. Léo, Ernesto, muito obrigado, boa noite. Júlio Prado, já falei. Júlio botou aqui, ó. Olá, Tibério. Já vai a primeira sugestão. Vamos criar uma pós-graduação em gestão hospitalar com ênfase em gestão de clínicas e consultórios. Olha aí, Marcelão. Realmente, nosso mentor... realmente uma... A gente vem, inclusive, discutindo um pouco, falando sobre isso, né? Eu estou aí 3 anos na rua, vamos falar dessa forma, batendo de porta em porta e visitando tanto... Nós nos encontramos em alguns aeroportos, né? Nesse período. É verdade. Então, assim, eu já posso dizer com propriedade que a demanda por essa formação ela é gigantesca. Muito bom. Não existem, ou são poucos as formações específicas nessa área. Há uma necessidade muito grande de, principalmente, as clínicas, né? Hospitais se organizam um pouco melhor, tem realmente um trabalho de gestão mais profissional. Mas as clínicas e consultórios, até pela característica do próprio negócio, tamanho do negócio, elas têm dificuldades até de contratação de pessoas qualificadas. Perfeito. E uma coisa, tenha certeza, né? Eles procuram no mercado, mas não acham um profissional qualificado. Mas me diga uma coisa, aquela novidade eu conto agora ou mais lá na frente? Mais lá na frente, agora não, né? Mais lá na frente. Eu acho que é em outras lives, né? Obrigado, Wanderson. Boa noite. Nosso mentor Ziel, mestre dos mestres do DP, monstro consagrado. Né? Boa noite, Wanderson. Mirelle, doutora Mirelle, obrigado. Samara Pequeno, boa noite. Corpo e Cia Piedade, boa noite. Rodrigo, boa noite. Patrícia, Débora, Ana, nosso mentor Moscoso, boa noite a todos vocês, obrigado por estar conosco. Marcelo, e aí vem a primeira pergunta. Eu quero amigo, eu aprendi, né? Eu escutei, porque eu não memorizei, não. Depois eu vou lá assistir de novo para anotar o que significa. Mas amigo é uma palavra fácil, né? Não, o problema não é a palavra, é o significado que vocês buscaram. Mas é o significado que vocês conseguiram encaixar. Marcelo, aí veio pandemia, né? Muitas coisas. Aí está falando muito do novo, eu acredito que não existe o novo, e vai existir o normal. Algumas nuances de alguns segmentos vai sim ter o novo, a maioria vai manter-se no que estava. Mas no que tange a medicina, eu acho que nós já estamos tendo grandes mudanças. E aí vem a telemedicina. O que é telemedicina e quais as questões legais que se aplicam à telemedicina hoje, Marcelo? Acho que essa é a primeira pergunta importante que a gente tem que fazer. Perfeito. Obrigado, Tibério, pela pergunta. Essa é uma pergunta bem comum. Ela parece simples a resposta, mas não é. Isso. Porque o pessoal, o mercado, as pessoas, os médicos, confundem telemedicina com videochamada. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma videochamada, né? Estamos ao vivo, claro, mas se eu usasse aqui um WhatsApp, ou um Skype, Zoom, seria a mesma finalidade. A mesma finalidade, uma simples videochamada. Para tentar explicar isso, a gente usa um exemplo que, na verdade, quem deu pela primeira vez foi o professor Chau, da USP, que é talvez o maior especialista no Brasil no assunto. Ele leciona há muitos anos telemedicina dentro da USP, na Universidade de São Paulo, em medicina. E ele compara a telemedicina com um avião, ou um voo de um avião. Percebam, o avião por si só, o equipamento, talvez seja uma das maiores ferramentas tecnológicas da nova era, né, do ser humano. Rapaz, para mim que fiz mecânica é ela, porque é uma coisa absurda, mas tudo bem, vamos lá. Então, o avião por si só, ele é uma ferramenta tecnológica extraordinária. A videochamada também, assim como a web, é uma ferramenta extraordinária também. Estamos aqui usando uma, por exemplo. Agora, tem uma grande diferença entre um avião e um voo seguro. O que é um voo seguro? Eu preciso de tripulação, eu preciso de uma torre de controle,
eu tenho regras, eu tenho normas para serem seguidas, eu tenho os radares que, na verdade, norteiam isso, e tenho, principalmente, a tripulação. Se eu faço um paralelo com a telemedicina, a tripulação seria o quê? Os profissionais de saúde. Então, uma ferramenta apenas tecnológica, sem um profissional, ou sem, por exemplo, um profissional de saúde sem tripulação, ele não levantaria voo, né? E daí já fica claro, do ponto de vista legal, Tibério, eu acho que todo mundo já percebeu isso, de que existem normas e leis que regem a telemedicina. Então, está permanentemente proibida, desde o dia 19 de abril, se eu não me engano, foi essa data, a Lei 13.989, que rege exatamente a telemedicina, que foi sancionada pelo governo federal em função da pandemia. Apesar de telemedicina ser um assunto antigo no mundo, no Brasil se discute desde 2002, são 18 anos de discussão no CFM, nos órgãos de controle, vai e vem, projeto de lei, uma série de... Está aqui nosso amigo Nery aqui, que pode pesquisar melhor, mas tem um vai e vem jurídico e de normativas que são revogadas, etc., desde 2002. Ou seja, se discute há 18 anos e ninguém tomou uma atitude. Enquanto que em outros países, por exemplo, Israel, desde a década de 90 se usa telemedicina, com as normas específicas. Tudo bem, é um país que vive praticamente numa guerra, né? Existe um isolamento natural lá das pessoas e a necessidade foi diferente. A pandemia, que vivemos aqui desde o dia 19 de março, se eu não me engano, 18 de março, provocou esse isolamento. Provocou o isolamento do médico e do paciente. Então, aquela discussão toda que se vinha desde 2002, acelerou-se e tomou-se uma decisão via governo federal. Projeto de lei que já existia, andou muito rápido, em 3 dias na Câmara dos Deputados. Mais uma semana o Senado Federal aprovou e o presidente sancionou em mais 3 ou 4 dias. Então, em 10 dias se resolveu um assunto de 18 anos. Por uma necessidade. A gente sabe que as necessidades trazem grandes mudanças na sociedade, né? E a telemedicina é uma delas. Estamos vivendo telemedicina, tá? A plataforma Amigo hoje, para vocês terem uma ideia, já faz perto de 40 mil teleatendimentos por semana. Ou seja, são 40 mil pacientes atendidos por semana no Brasil com a nossa plataforma, fora as outras. Fora os hospitais que estão com a solução, né? O SUS também está utilizando plataformas dele. Mas aí, aproveitando o teu gancho, antes de fazer a pergunta, eu quero aqui agradecer a Tereza, a meu amigo professor Rogério Xavier, Arthur, a minha amiga Luciana Araújo de Teresina, Jamara de Teresina, a Mary, a Gleice, a nosso mentor Adriano Neto da parte jurídica, né? A todos que estão entrando aqui, a Grace Kelly, boa noite, Grace Kelly, meu amigo Écio, Libaltar, viu logo de cara, o Júlio botou, né? Temos inclusive a proposta, show. Então, a todos que entraram, Antônio, Nilson Baltar, né? Marcelo Jefferson, Norberto, então todos que entraram, que estão acompanhando aqui com o Marcelo, a gente falando de telemedicina. Marcelão, aí você falou que já se discutia desde 2002 e de repente, por necessidade, a toque de caixa, pá, bota para funcionar. Rapidamente, o que é que vem funcionando bem e o que é que vem funcionando mal, já que foi feito assim por necessidade? Você tocou num ponto muito importante, porque tudo que é feito a toque de caixa normalmente não é bem feito. Então, o que ocorre? Eu vou falar primeiro do amigo e depois o que está acontecendo e o que a gente percebe no mercado. A plataforma,
possui uma linguagem de programação, quem conhece um pouco de TI vai entender bem, chamada Node.js, que é JavaScript, que é linguagem em Kubernetes, né, voltada para a web, extremamente moderna e feita, inclusive, por mais de 50 jovens lá na empresa, desenvolvedores. Então, o que acontece? Nós já estamos nesse ambiente web desde 2017. As soluções todas, inclusive módulo financeiro, estoque, etc., todas as automações que o sistema possui são web. Então, para a gente lançar a telemedicina da gente, foi muito simples. Obviamente que a gente teve que redirecionar um desenvolvimento, uma sprint, né? List aí que a gente tinha, e trouxe para a telemedicina em 10 dias. Em 10 dias a gente lançou a nossa. Mas se aproveitando de toda uma estrutura que já existia no sistema. Tem um detalhe muito importante, que isso gera um diferencial muito grande de segurança, tá? A videochamada, ela pode ser feita... E agora, antes que você fale, porque você já vai responder a pergunta do Tiago aqui, Como a LGPD pode garantir a segurança dos dados desse paciente via telemedicina? E como as operadoras de saúde terão confiabilidade nesse atendimento? Pronto. Como você já começou a entrar nisso aí, né? Perfeito, já encaixei. Perfeito, Thiago. Obrigado pela pergunta aí. É exatamente isso. A segurança é a grande diferença. Por quê? Eu posso, como sistema, como plataforma, como videochamada, eu posso ter uma própria dentro do sistema, ou eu posso linkar com uma externa, gratuita, por exemplo. Então, o que alguns sistemas na área de saúde no Brasil fizeram a toque de caixa foi simplificar e simplesmente linkar com um Zoom, com um WhatsApp, com um Skype, com um Facebook, com alguma ferramenta externa que, eventualmente, tivesse uma integração com a solução dele. Isso gera, Tibério, fica muito claro que isso gera uma insegurança muito grande, uma vez que eu estou tratando uma relação médico-paciente num ambiente externo onde qualquer um tem acesso. Na hora que eu faço isso dentro de uma plataforma programada para exatamente aquilo, é muito diferente. Outra coisa, existe uma legislação americana, quem está na área de saúde conhece bem, chamada HIPAA Compliance. Por que uma legislação americana e não a brasileira, não uma outra? Porque os Estados Unidos saiu na frente nessa regulamentação em 2008, quando a telemedicina ganhou força lá em função da crise econômica. Quem não está lembrado quando surgiu o próprio Uber, iFood, essas plataformas todas que nós conhecemos hoje, com mais força no Brasil, vieram da crise americana em 2008, 2009, 2010. E a saúde lá viveu o que a gente está vivendo hoje aqui. Perdas de convênio, pessoas com dificuldade de ter acesso a uma saúde de qualidade, porque não conseguem pagar um plano de saúde, porque cada dia é mais caro, porque os empregos sumiram. A gente sabe, e esse dado é muito crítico no Brasil, hoje cerca de 18% apenas da população brasileira tem um plano de saúde. 18%. Né? E nesse momento, inclusive, alguns planos de saúde nem estão autorizando a telemedicina. Daí você tira, com medo de fraude, com medo de... por não terem tecnologia. Que é justamente o que o Tiago perguntou. Então, o HIPAA Compliance é uma legislação americana que rege a proteção das informações de saúde, dos dados de paciente e de todo o protocolo de atendimento médico, inclusive as prescrições médicas feitas de forma digital. O amigo, ele atende a 100% a HIPAA Compliance. Muitas ferramentas, a grande maioria, não atendem, não seguem, até porque a legislação brasileira ela é falha, ela não trata disso. E aí deixa essa brecha. Com isso, algumas plataformas fazem de todo jeito. Então, tentando responder o Tiago, a LGPD é uma lei maior, né, que trata exatamente da proteção de dados individuais, cadastrais, dos pacientes, etc.
Uma plataforma como a nossa, ela vai respeitar tanto a LGPD quanto um IPA Compliance da área de saúde. É como se eu tivesse dois escudos aí de proteção para que esse dado não vaze e não... É como se a exigência hoje nacional fosse de apenas um escudo e você está tendo dois de segurança. Exatamente isso. Outras funcionalidades na telemedicina são muito importantes. Eu acho que quem aqui está participando da live já teve a necessidade, passou por isso, de comprar um medicamento prescrito por um médico sem a receita física. Tá? Na família próxima aqui, a gente teve várias situações dessa, né? Ou seja, como é que eu compro um medicamento se o médico... Isso, boa pergunta. Vou chegar na farmácia e vou fazer o quê? O cara passou lá para mim, o meu doidol, que eu tenho que tomar para ficar calminho. Aí é tarja preta, né? Uhum. Aí Tiberinho Prachá chega lá e, ó, eu quero meu Rivotril de 2 gramas. Porque de 0,25 não faz nem cosquinha. E aí? Olha, então, fazer a telemedicina apenas a videochamada, de novo, se eu faço apenas uma videochamada, eu não resolvi esse problema. Então, se eu uso um sistema como o nosso, o que acontece? O paciente vai receber, após o término do atendimento médico, ele vai receber a prescrição do remédio, ou seja, a receita, de forma digital, é um QR Code. E a farmácia já aceita? Todo mundo sabe o que é QR Code, já é uma coisa... E as farmácias já aceitam? As farmácias aceitam e fazem a dispensação eletrônica, a palavra é essa. Agora, eu estou fazendo... Mas veja só, eu vou me aprofundar agora de quem é do varejão. Eu tenho a Big da vida, a Drogazil da vida, a Farma da vida... E tem a farmacinha de Dona Maria, do subúrbio, que é só ela lá, com aquele caixinha dela. Como é que Dona Maria faz para aceitar isso? Vamos lá. Ela precisa ter internet. Sem internet, ela não consegue... Também sem internet hoje não consegue muita coisa, né? Quase nada. Mas se ela tiver acesso à internet, ela entra no endereço de web, ok? E coloca um código que vem ao lado do QR Code. Mas digamos que isso aí, Marcelo, entra o que a gente falou lá no início, dos pontos de ajustes pela pressa da abertura do negócio. Perfeito. Não tem como eu preparar todo mundo que está indiretamente ligado ao processo. É a mesma coisa, Tibério. Se você pedir para alguém que nunca pediu, chamar um Uber. Sim. É a mesma coisa. Pede como? É aplicativo. O que é aplicativo? Como é que baixa isso? Já vi muito. Agora, uma coisa eu te garanto. Depois que usar uma vez, não vai querer outra coisa. Né? Então, vamos chegar lá. Pera aí, vamos chegar lá. Essa frase, quem usar uma vez, vamos chegar lá. Exato. Vamos chegar lá. O que acontece? O médico manda tanto uma receita como um atestado, um laudo, uma solicitação de exame, qualquer documento que seria impresso, ele encaminha via web. Agora, tem um detalhe muito importante, as pessoas precisam saber disso, tá? E tem muito médico que não sabe, tá? Não é paciente, é médico também, tá? Ele precisa ter uma certificação digital. O que é certificação digital? É você poder assinar documentos virtualmente, com toda a segurança e confirmação junto ao ITI e o ICP Brasil, que são os órgãos de governo que controlam as assinaturas digitais. Quem é advogado... Então não é so easy feito todo mundo pensa. Não. Não é fácil. Para o lado do médico, não. Por quê? Porque é quem está assinando. Então, quem está assinando precisa ter uma certificação digital. Tá? Isso só para vocês entenderem, a nível de valor, é baixo. É R$100 por ano. Para o médico isso é de graça. O médico precisa contratar uma das 17 certificadoras digitais do Brasil. Entre elas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Serasa... De graça. Não tem quem não quer. De graça. Quem é advogado sabe o que eu estou falando também. Que advogado hoje já assina documentos virtuais.
Sócios de empresa, você sabe, também têm acesso para assinaturas virtuais. Então, Sim. esse mundo chegou na medicina. É isso. Boa. A medicina se protegeu, vamos usar essa palavra, corporativistamente, tentando se proteger de inseguranças, de tecnologias erradas, de pessoas mal intencionadas, e não autorizou a telemedicina. Mas já a gente está com isso no Brasil há mais de 10 anos. Lógico, mas a gente sabe que o corporativismo existe em diversas áreas no Brasil, né, Marcelo? Agradecer aqui a Silvio Menezes, a Érica, que entrou agora também, a Ellen Santos, a Suelen Matos, Adriano Lucena, a Lucila, Daniel colocou, Ana Paula, boa noite. Estou escutando o nome de alguns amigos aí também. Abraão, Gileide, Euler. Aí tem mais pergunta aqui, vai descendo, Luciano, Osiel, vamos aqui, vou colocar a colocação do povo, depois eu faço minha pergunta, tá? Primeiro vamos atender ao povo, né? Daniel, já existe alguma evolução para ser feito exames pela telemedicina como medicação de temperatura, pressão, etc., Marcelo? Excelente pergunta, eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui na minha tela, é parecida com a pergunta do Osiel. Ele pergunta quanto à saturação, aferimento de pressão, a escuta de pulmões, etc. Excelente pergunta. Isso. Na medicina se chama isso de propedêutica, né? Que é você realmente realizar os exames para poder sim montar o seu diagnóstico. Então, nos países que já vinham trabalhando na telemedicina há mais tempo, evoluíram para a telepropedêutica. O que é isso? Eu consegui fazer exames à distância usando equipamentos de altíssima qualidade e com acurácia grande, tá? Para que ele tenha precisão no diagnóstico. Então, respondendo melhor essa pergunta, no Brasil já existem médicos que já estão se utilizando de kits para isso, equipamentos específicos para isso. O único problema aí é o custo. Ainda Tibério, em função do baixo volume de importação, etc., o dólar a 5, 6 Marcelo, reais. aí eu pergunto, essa parte da telemedicina, dessa tecnologia necessária para que isso aconteça, não vai ser meio o RFID do varejo, não? Que era o grande boom, que nunca aconteceu porque era muito caro a implantação? É mais ou menos o mesmo caminho. É mais ou menos isso. Não é? E aí também responde o que o Thiago já estava colocando aqui, ó. Marcelo, além de a primeira consulta presencial ser essencial, a presença paciente-médico. Na telemedicina, acho que é um pouco complicado. A visualização por telemedicina de um tumor, entre outros. Claro. A telemedicina, dentre as regras existentes para a telemedicina, uma delas é básica. Ela nunca deve substituir a necessidade da consulta física. Ou seja, se qualquer que seja o problema ou a demanda do paciente, se ele exige uma visita física, eu não posso fazer uma telemedicina. Então, a telemedicina ela é para substituir situações mais simples. Eu acho que a gente acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre o que a gente enxerga como pós-pandemia. E aí aquela história, né? Eu tô me sentindo mal, eu vou aqui, faço a consulta e vai vir as perguntas, uma análise e o médico vai dizer, amigo, você vai ter que ir para o hospital, vai ter que falar com o médico, porque sua situação pode ser isso e isso. Ou não, fica tranquilo, toma aí o teu paracetamol e vai deitar, que é o mais calzinho e tal. É muito por aí, né? É como se fosse, no caso, um filtro. O que é simplório vai ser resolvido pela telemedicina, o que não vai ser direcionado. E aí vem a minha pergunta, Marcelo, porque isso é importante pelo seguinte. E aí o Branquinho falou aqui, que já vai na minha... Ô, Branquinho, tu tá roubando minha pergunta, meu irmão. Oxi! Esse aí é amigo, viu?
É seu amigo e meu inimigo, rapaz. Tá roubando minha pergunta, rapaz. Presta atenção que eu vou fazer minha pergunta agora, tu vai ver. Na hora que eu vou fazer a pergunta, tu entra com essa, meu irmão. Que impacto disso nas clínicas e consultórios, Marcelo? Então, acho que o Branquinho colocou muito bem e já conseguiu visualizar. Você imagina, por exemplo, Tibério, retorno. Todo mundo sabe que é retorno ao médico. É um simples exame de sangue que eu fiz, ele precisa enxergar e ver os dados. Muitas vezes ele não precisa nem que você estivesse lá. Tá certo? E com isso você acaba ocupando a recepção dele, ocupando o tempo dele desnecessário. E assim vai. Só nesse pequeno exemplo da consulta de retorno, eu já estou te mostrando como isso impacta numa gestão de um consultório ou de uma clínica que seja. Impacta em tamanho de recepção, em volume de atendimentos, impacta até em funcionários necessários para isso. É uma reestruturação total, física e funcional. Mas aí eu vou para o outro lado também. Porque você que atende as clínicas e hospitais, e eu vou para o outro lado, eu vou defender o povo agora. Mas me ajuda também de eu me fuder de pegar um ônibus 2 horas no ônibus para chegar lá na hora marcada, que já não era atendido na hora. Por ordem, né? Marca de 10, tu chega de 9h30, atendido de 5 da tarde. E ainda chega de 5 da tarde e o médico dizer, não vou poder atender. Né? Isso aqui é muito... Isso é muito rotineiro no Brasil. Amigo, se eu puder, doutor, tá marcado, vai me atender não, então vai tomar no cu, vou ligar para outro que me atenda. Eu não vou mais sair, porque no momento que eu saio para a clínica, pego o ônibus, eu já fiz trabalho para a Secretaria de Saúde de uma cidade grande, e era deprimente ver os idosos chegando, saindo de casa de 3h30 da manhã para estar na consulta às 5, para o médico que tomou cachaça e estava em outro plantão, mandar dizer que não ia não, porque estava passando mal de mentira. Olha, então, eu vou dar um exemplo dentro do que você está falando. Veja, o Einstein, todo mundo conhece o Hospital Einstein, que é uma referência no Brasil, na área de saúde, em São Paulo. Ele se associou ao SUS para fazer um experimento. Qual foi o experimento? Ele montou, se eu não me engano, foram 3 ou 4 ônibus com link, né, computadores, botou ali 1, 2, 3 médicos, dermatologistas, ou seja, médicos, especificamente o teste foi feito para a dermatologia. E parou esse ônibus em determinados bairros, né, um bairro em São Paulo e uma... Então, opa, voltei? Deu uma travada no teu, voltou. É minha bateria aqui, está com 30%, mas vai dar. Então, ele parou em determinados bairros para fazer o atendimento dermatológico SUS, com o objetivo de desafogar os hospitais públicos de São Paulo. Tibério, acredite se quiser, ou todos aqui, isso fazem 2 anos, ainda tem essa operação lá sendo feita. Eles desafogaram 65% dos atendimentos dermatológicos dos hospitais públicos de São Paulo. Eu acredito. Isso é muito forte. Isso é muita gente que ia a um hospital sem nenhuma necessidade. Porque estava com uma mancha na pele, estava com uma psoríase simples, estava com algum problema ou outro, que uma telemedicina resolve completamente um problema dermatológico desse. Hoje a gente tem 3G, 4G, a capacidade da chamada, a qualidade, alguém comentou sobre isso aí, hoje ela é em 4K. Então, assim, o limite vai ser o equipamento que está sendo usado. Não é a rede. Né? Lógico. Então, um 3G aí, a gente está aqui num 3G, eu estou num 3G aqui em casa, está aqui, está perfeito para a minha imagem. Então, assim, obviamente que não é todo mundo que tem acesso a um smartphone ou esteja aqui. Mas, hoje, boa parte da população tem, né? E outra coisa, Marcelo, que aí a gente está trazendo os dois lados, né? Você pincelando muito o lado do empresário, o lado do médico, o lado da clínica, o lado do consultório, eu trouxe o lado do paciente, que é o elo mais fraco do processo quando se trata de saúde.
E principalmente quando se trata de... Mas assim, por que eu vou no hospital se eu posso ser atendido Então assim, eu, por exemplo, que morro de medo de agulha, de cirurgia, de qualquer coisa, o que eu puder fazer referente à doença sem ir no hospital, eu vou fazer sorrindo, meu amigo. E eu conheço várias pessoas assim. Mas, e aí, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro também, é que nós temos do outro lado pessoas que custo, estão assistindo... né, Tibério? Custo para as pessoas, né? Custo. Não, veja só, nós vamos ter uma redução de custo para as empresas, as clínicas e consultórios e hospitais, e vamos ter uma redução de custo para os pacientes. Por outro lado, nós vamos ter uma diminuição nas vagas de profissionais que atuam na área. Ok? Sim. E eu não estou falando só da atendente, não. Profissionais desqualificados, né? Eu não estou falando só da atendente, não. Eu estou falando de vários outros. Mas aí, Marcelo, duas coisas importantes que eu queria falar. A primeira... Deixa eu só te interromper, só para fechar esse assunto do paciente. Ok. Entenda que determinadas doenças crônicas, ou doenças mais graves, ou mais raras, precisam de profissionais mais específicos. Aí eu lhe faço uma pergunta. Eu sei a resposta. Mas será que em Orobó você vai ter um hematologista? Não vai. Não. Será que, assim, não desmerecendo a cidade, mas será que em Presidente Prudente, São Paulo, você vai ter um reumato especialista em imunologia? Não. Não. Os grandes especialistas estão concentrados nas capitais. Nas capitais. Óbvio isso. Então, o que acontece com os pacientes que não estão nas capitais? Não tem atendimento. Os que podem financeiramente pegam seus veículos ou seu avião e vai para a capital ser atendido, pagar fortunas numa consulta. E o que não pode, e os que não podem, pega um ônibus lotado, vai para uma casa de acolhimento, 200 pessoas dentro de uma casa, que vai no hospital público tentar marcar para ser atendido um dia. Os que não podem ficam sem atendimento. Sem atendimento. E sem atendimento, um doente crônico, ele encurta a vida dele. Ele morre mais rápido. Tá certo? Ele tem problemas agravados muito rapidamente. Eu tenho contato com essa área bem especialista através de algumas parcerias que a gente tem com farmacêutica também, e a gente está entendendo muito bem esse processo. E a telemedicina, ela vai levar, veja, ela leva o especialista para qualquer lugar, não tem barreira geográfica. Mas aí eu tenho duas colocações para a gente entrar nas perguntas do pessoal aqui. Eu tenho duas colocações até capciosas. Né? E a primeira delas é o seguinte: esses médicos que são acostumados a atender a gente só olhando para baixo, receitando e mandando embora, na telemedicina vai ter que olhar para a pessoa no vídeo, né? Senão vai ficar feio. Porque o que eu estou falando, e você sabe como eu trabalho com auditoria há muito tempo, eu não estou falando de cada 10 médicos, 2 não. É 8. Né? A não ser o médico particular que você paga 500 pau na consulta. Aí é diferente. Aí ele olha para você, dá cheiro, bota a mão no ombro, conversa 2 horas. Fora isso, amigo, né, é um desrespeito muito grande. Eu espero que com isso agora, pelo menos, eles aprendam a olhar para o paciente. Porque vai ficar feio, né? Eu tenho atendendo aqui, pois não, Marcelo? Eu acho... Doutor, deixa eu lhe ver, doutor. Não precisa me ver não, porra. Eu tô passando a receita. Eu acho que a mudança já aconteceu. Por quê? Porque assim como existem os médicos que são contra, e eu vou te dizer que esse número não é pequeno, ele é grande. Os próprios conselhos federais e regionais de medicina, em função de toda essa discussão que acontece há anos, há décadas... Tanto eles são contra, que desde 2002 que estava patinando. Se eles fossem a favor, já tinha acontecido há muito tempo. Isso. Então, o que acontece? Mesmo apesar de existir essas grandes barreiras que levou a telemedicina por mais de uma década sendo discutida no Brasil, agora foi rompida. Por que foi rompida? Por necessidade. E eu digo a você, nós temos 16 mil médicos. Outras plataformas e outras soluções já possuem aí praticamente a metade do Brasil. No Brasil são 500 mil médicos.
vamos colocar aí que eu acredito que uns 100 mil ou mais estão fazendo telemedicina. Então, Tibério, os outros vão ter que fazer. Os outros vão ter que fazer. Porque o paciente, inclusive, que já se acostumou e entendeu que existe qualidade na telemedicina séria, ele não vai voltar atrás também. Ele vai querer continuar assim. As clínicas aqui em Recife, falando agora de Recife especificamente, reabriram agora no dia 15. Eu visitei algumas e elas estão vazias. E muitas vão quebrar. Mesmo com a reabertura. Por que isso? Porque os pacientes não querem ir. E muitas vão quebrar. Os pacientes, se não se reinventar, vão quebrar. Os pacientes perceberam que muita coisa era desnecessária. Eu vou na clínica porque eu tenho que ir todo ano, é um passeio, não sei, eu gosto daquele médico. E usava o convênio de uma maneira, usava o plano de saúde de uma maneira até desnecessária, né? Então, e esse comportamento mudou. O que a gente chama agora não é mais de paciente, é cliente e impaciente. Né? Ou seja, o que eu acho engraçado não existe mais. E o que eu acho engraçado, quando eu comecei a dar aula em pós-graduação em 2001, eu dava aula numa especialização de área de saúde, e eu falava justamente que o paciente era cliente, e eu falava de hospitalidade, e eu só faltava ser apedrejado por causa disso. Né? Hoje não trate o paciente como cliente e não dê hospitalidade não, para você ver o que acontece. E a hospitalidade hoje passa um pouco pela telemedicina. Sim. Aí o Blanquinho colocou aqui, seria um modelo de desobstruir os consultórios de casos simples, o Blanquinho. Sim, e quebrar um bocado vai quebrar, viu? Tiago, hoje os médicos do Brasil estão utilizando a tecnologia, visualizam os exames e largam sem a necessidade de estar ou realizar. Pedro, nosso TI, sempre com essas... No Japão, com o uso da tecnologia vestível, já é possível monitorar o paciente 24 horas, principalmente para pacientes crônicos. Isso, perfeito. A gente chama-se mas aqui... Mas se a gente está atrasado para os Estados Unidos 50 anos, eu não vou nem contar para o Japão, viu? RFID no Japão funciona... RFID no Japão funciona há 30 anos, aqui não conseguiu chegar ainda. Eu tenho um exemplo bacana dentro do que o Pedro comentou, que é, por exemplo, o monitoramento da glicemia. Todo mundo e se for estudar um pouco vai entender, a glicemia ela tem picos durante um dia. Sim. Então, ok, eu fiz um jejum, fui de manhã cedo, tirei meu sangue e vou levar para o médico o resultado da minha glicemia. Eu estou levando o resultado de um momento do meu dia. E muitas vezes eu vou ser diagnosticado, dependendo da qualidade do médico que olhou esse exame, eu vou ser diagnosticado até com alguma doença que eu não tenho. Sim. Tá certo?